Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui características específicas do contrato de aluguel para pessoa jurídica. Contrato de galpões igual a esse aqui, ó, galpões comerciais, que o aluguel está em média de 5 mil a 10 mil reais por mês mensal, para que o comerciante ele possa empreender e instalar os seus comércios. Vai alugar um galpão comercial para a sua empresa? Antes de assinar o contrato, tem alguns pontos que você precisa saber. O primeiro ponto é o prazo do contrato. O prazo do contrato. Geralmente esses prazos comerciais do contrato comercial, ele é estipulado com um prazo de 5 anos, porque isso dá garantia tanto para o locador, né, o dono do imóvel, do galpão ou da loja do ponto comercial, como para o locatário, que é o inquilino, o dono da empresa que quer se instalar no local. Pois esse prazo estipulado de 5 anos, ele garante uma renovação, um direito à renovação. E também para o proprietário do imóvel, que é o locador, o dono do ponto, ele dá uma garantia de um prazo maior para que ele se planeje melhor, para que ele receba também aquele aluguel durante um tempo maior, né, e consiga se planejar. Também o artigo o 51 e o 56 da Lei do Inquilinato traz já específico lá, o 51 no inciso 2, diz que esse prazo, sendo de 5 anos, sendo cumprido pelos 5 anos de forma integral, o locatário, que é o dono da empresa que está instalada, ele tem o direito à renovação desse contrato. E ele, preenchendo os requisitos, ele vai ter direito à renovação desse contrato, né? Também no 56, no artigo 56, ele diz lá que, fim do prazo dos 5 anos, esse locatário, que é o dono da empresa, vai ser notificado pelo proprietário e dentro do prazo de 30 dias ele tem que se manifestar, dizer se ele vai renovar o contrato e continuar, né, com o seu comércio ali, explorando o seu comércio, né? Então tem esses artigos específicos na Lei do Inquilinato, que trata do aluguel comercial. Então, em relação ao prazo, isso é importante fixar, né, estar atento. Vamos para outro ponto importante, que agora a gente trata, que é o reajuste do aluguel, o reajuste do valor, muito importante. No reajuste, costuma ser estipulado nas cláusulas do contrato os índices. E quais são esses índices? O IGPM, que é o Índice Geral de Preços, ou às vezes é estipulado o IPCA, né? E aí tem que ficar atento a qual o índice que vai ser estipulado no contrato. Qual o índice que vai ser estipulado no contrato. Então tem que ficar atento a isso, tem que acordar isso também. Outro ponto importante que vocês devem ter atenção é quanto à responsabilidade, entender e deixar bem claro. A Lei do Inquilinato já diz, mas também vocês têm que deixar bem claro, é bom constar em contrato, as responsabilidades, tanto do locador, né, quanto do locatário, que é o dono da empresa que quer se instalar naquele local, naquele ponto comercial. Então, do locador, ele tem a responsabilidade, que é o dono do imóvel, de entregar o imóvel em condições de uso, entregar o imóvel para o fim que foi destinado. A responsabilidade do locatário, eu como um empresário que quero locar o imóvel, né, o locatário, que vai instalar a empresa, ele tem a responsabilidade da manutenção básica, por exemplo, limpeza, varrer, limpeza de uma caixa d'água que sujou, uma torneira, uma coisa besteira, aquelas manutenções básicas de uso, devido ao uso, devido ao gasto, ele tem essa responsabilidade de manter essa manutenção básica. Também, IPTU pode pagar também o locatário desde que esteja no contrato, desde que seja no contrato tudo estipulado, pode ser passada essa responsabilidade. Energia, tem que pagar em dia, e também seguro. Então, tudo isso, se esses créditos de energia solar serão utilizados ou não pelo locatário, né, que é a empresa que vai ser instalada no local. Porque muitos utilizam do ponto comercial hoje em dia para instalar placas solares e para que esses créditos de energia solar sejam utilizados em outros imóveis. Em relação a situações inesperadas, que aconteceu muito durante a pandemia de Covid. Então, os aluguéis comerciais, eles tiveram grandes problemas, porque durante, vamos dizer, a pandemia, uma situação inesperada, de força maior, ficou o quê? Muito imóvel, muito comércio ficou fechado, os comerciantes não tiveram como pagar o aluguel, ou tiveram que fazer acordo com o proprietário, com o locador, para poder manter a empresa lá com um aluguel bem menor do que foi estipulado em contrato. Então, tudo isso aí não era previsto no contrato. Hoje em dia tem que ter uma previsão nem que seja básica lá no contrato, né? É importante que tenha isso. Então, é importante isso no contrato comercial. Então, esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento, para o seu comércio, para os seus negócios. Me segue aqui, clica no coraçãozinho e até o próximo. Valeu!